Bom dia, bom dia. Bom dia. Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, que Deus nos conduza nessa manhã, mas continue nos conduzindo. Reunião de pastor é complicada, é todo um zoando o outro, né? Os gordos falando dos gordos, os magros falando dos magros, os careca falando dos carecas, os grisalhos, tudo assim, rapaz. Maravilha, isso é comunhão, né, pastor? Adiós. Era desse jeito. E aí pregar para pastor, ministrar palavra para pastor. Já viram aquele filme Entre Lobos? A gente se sente meio assim, mas tudo lobo convertido. Amém, glória a Deus. É um privilégio estar aqui. Gratidão ao pastor Adilson, que teve a coragem de convidar Ainda bem que não é pé rapado, né, pastor? É pé vermelho, né? Pé vermelho. Mas não é tão vermelho mais, já faz 31 anos. Dia 31 agora, nós vamos fazer 31 anos de casados. 31, fazer 31. É meio cabalístico esse número, né? Tem que fazer alguma coisa, né, amor? 31. E nós casamos dia 31 de maio de 92. E viemos para Curitiba, dia 1º de junho, já estávamos aqui em Curitiba, e daquele jeito, jovenzinho, uma mão na frente, outra atrás, deixamos toda a família, sem parentes, sem ninguém aqui, e viemos nos aventurar, e o Senhor nos pegou. Nós já pertencíamos à igreja, nós éramos adventistas, gente, não faz o sinal da cruz não. A gente era adventista, né? Adventista da promessa. E eu conheci a Edna. Ela era adventista e eu era crente, batista. De origem batista, meu pai morreu batista. E eu perguntava para ele: pai, vamos trocar de igreja? Não. E as pessoas perguntavam para ele: irmão Jorge, você é crente? Eu falei: não, sou batista. Mas é outro nível o negócio. E viemos para cá e iniciamos aqui um processo que Deus colocou na gente no processo. Enfim, no ano de 95, creio eu, nós saímos da Adventista por uma direção de Deus e começamos a conhecer as igrejas da cidade, que nós queríamos uma igreja uma comunidade que fosse abstinente e guardasse o sábado. Imaginou? Difícil encontrar, hein? E não encontramos ninguém. Então conhecemos uma comunidade que estava iniciando ali no Bom Retiro, uma garagem, e aí gostamos e ficamos lá. E de lá que nós surgimos. 2004 nós fomos ordenados a pastores na Reviver, Comunidade Cristã Reviver, do pastor Bandeira. Em 2008 nós fomos enviados aqui para o Sítio Cercado. Na época ainda era um bairro difícil, que ninguém queria vir para o Sítio Cercado. E viemos porque já tínhamos um núcleo de células aqui onde nós cuidávamos e começamos rebanhar as pessoas ali das células, e a nossa intenção era essa. Começaram uma igreja para reunir e arrebanhar as pessoas que estavam aqui distantes da igreja que era lá na Iguaçu. E o Senhor nos colocou ali nas Tijucas do Sul, onde estamos até hoje. Iniciamos com um salão bem pequeno. Em 2010 nós começamos uma construção do lado e estamos ali. E o Senhor tem nos enviado. O pastor Adriano está comigo hoje. Pastor Adriano foi enviado para São Francisco, uma igreja que nós começamos lá, ficou 4 anos lá, e agora ele é nosso pastor titular aqui em Curitiba. E nós estamos com a igreja em Curitiba, São José, Registro Cianorte, São Francisco do Sul, e tem 2 bem novinhas começando, em Joinville e Blumenau. E ontem ligou um pastor para mim e falou: pastor, estou indo fazer uma célula em Gaspar. Falei: só lugar bom, gente. Gente, pensou? Só lugar legal. E
Deus tem nos abençoado. E eu estava vendo o pastor falando aqui, pastor, aquele que fez a oferta, cadê? Aqui. Nós somos tudo improvável. Eu fico imaginando por que Deus, a palavra de Deus diz já em 1 Coríntios sobre isso, que Deus ousou pegar pessoas que não tinham sabedoria nenhuma e colocar esses tesouros em vasos de barro. Então todos nós tínhamos uma grande probabilidade de não dar certo, nos olhos do mundo, aos olhos dos homens. Mas o Senhor viu algo em nós como Ele viu em Davi, que o profeta enxergou o exterior, mas Deus olhava o coração. Então todos nós que estamos aqui pastores, o Senhor tem nos dado, tem nos colocado em lugar de honra. Ser pastor é uma posição de honra, é uma posição de bênção. Nós todos aqui fomos um dia distinguidos do rebanho, separados, e o Senhor olhou em nós alguém que poderia, que pode cuidar do seu rebanho, cuidar das ovelhas que são dele, pastorear as ovelhas que são dele. Glória a Deus. Esses dias alguém me perguntou, até numa caixinha de resposta que eu fiz lá no Store, alguém me perguntou, pastor, por que tem tantas denominações? Um exemplo, sítio cercado, cada esquina uma igreja. É uma benção. E eu dei uma resposta parecida com essa. Não existe, a pessoa, por que tem tantas igrejas? Aliás, a pergunta foi, eu falei, não tem tantas igrejas, tem uma igreja só. Só tem uma igreja no sítio cercado, em Curitiba, no mundo, no Brasil, é a igreja de Cristo. E os pastores são todos companheiros, parceiros, irmãos. Às vezes nós não nos vemos tanto pela atividade que nós temos. Nome diferente, placa diferente, mas por que estamos plantados aqui? Porque o Senhor viu que essa região aqui é o Xaxim, né, pastor? Xaxim, lugar bom, né? Porque o Senhor viu que no Xaxim precisava ter uma igreja aba, para unir a outras igrejas e completar o perfume de Cristo nesta região, e juntar-se com outros irmãos que já estão fazendo a obra, e ajudar e cooperar, para que o reino de Deus avance. Glória a Deus. Quero que vocês abram 2 Coríntios capítulo 4. O capítulo todo, o livro de Coríntios todo, principalmente o primeiro, chama a atenção da gente, muitas coisas que Paulo fala a respeito da igreja. E aqui no 2 Coríntios, eu tenho olhado com muita atenção esse livro, essa carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 4, nesse capítulo, Paulo, aqui ao mesmo tempo, ele tinha esse dom, né? Ao mesmo tempo de ele nos consolar, nos animar, ele também nos colocava na parede, numa zona de desconforto. Então esse capítulo, ele é muito interessante, apesar de ser uma carta, o capítulo 4, ele fala do apostolado, está falando da sua função de apóstolo aqui, mas ele também fala a pastores que lideram, que conduzem o rebanho do Senhor. E ele então começa o capítulo falando assim: portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Interessante, né? A mensagem que nos foi entregue. Nós temos uma mensagem que Jesus nos entregou. É a mesma que ele pregava, a mesma que ele lançou, a preciosidade do Evangelho, e ele nos entregou essa mensagem. Bom a gente saber que essa mensagem não é nossa, nós não somos dono dela, nós não criamos ela, nós não inventamos ela, nós não temos uma mensagem nova. Talvez nossa identidade pessoal manifeste algo novo naquela mensagem, mas é a mesma mensagem que Cristo trouxe ao mundo. E essa mensagem ele nos entregou,
Porque pela misericórdia dele, ele nos escolheu pela sua misericórdia. Versículo 2, ele fala da inegociabilidade da palavra. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. O vereador Ezequias, pastor, falou aqui sobre o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo, creio eu, que é um tempo de grande avivamento, e não podemos tirar os olhos disso e buscar isso. E avivamento significa salvação, resulta em vidas, e mais pessoas sendo salvas, alcançar o Xaxim, Sítio Cercado, Boqueirão, Curitiba, para o Senhor Jesus, fala disso. Mas aqui Paulo está nos exortando a nós não deixar que a mensagem seja contaminada. Não sei se você, eu passo por isso, às vezes eu vejo algumas mensagens e falo, tão linda essa mensagem. Que palavra linda, mas totalmente fora da Bíblia. Aquela pessoa que está sendo usada, que eu creio eu que não seja pelo Espírito Santo, por outro Espírito, fala tão bonito, distorce. Paulo está falando sobre torcer a palavra, ou seja, dar um outro formato para a palavra de Deus, que não é aquela que Jesus nos ensinou. E se você não for muito crente e muito baseado na palavra, você acaba sendo influenciado por aquela mensagem torcida. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Por quê? Nós conduzimos o rebanho do Senhor. Se eu receber essa mensagem torcida e ser influenciado por ela, quem vai sofrer? O rebanho. Aqueles que me ouvirão já com a influência maligna que está acontecendo hoje. Uma influência maligna. Nós estamos sendo atacados. Há uma enxurrada de coisas acontecendo. E nós precisamos colocar os nossos olhos nisso para combater. E como que nós combatemos? Pela palavra, pregando a verdade. Estamos sendo atacados por uma enxurrada. Relativismo. Já perceberam que o demônio não é demônio mais? O demônio está ficando bonzinho. Tem culto, pastor fazendo culto no terreiro de Umbanda. No meu tempo, de lá mais jovem, né, pastor? A gente ia lá no terreiro de Umbanda para pregar. Salvar o Pai de Santo, fechar aquele terreiro, transformar aquele lugar numa célula, numa manifestação de Cristo. Hoje está sendo normal. E se um pastor faz, você pode esperar que outros vão fazer, outros já tinham vontade. O relativismo, relativa aos demônios, relativo ao mundo espiritual, relativo à batalha espiritual e relativo até Deus. Aí começa a relativizar o inferno e o céu. Mensagens que dizem que não existe mais o inferno, pastor. Acabou. Que lá já era, foi uma invenção bíblica. Agora o inferno está menos quente. Diminuiu lá o negócio, o foguinho. Ligaram o ar-condicionado no inferno. E o céu também é relativo, não existe mais. Então, existe uma mensagem sendo pregada, que nós precisamos nos levantar e declarar que nós pregamos a palavra, não deixar a palavra ser contaminada e torcida. Paulo está dizendo isso. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano. O pastor tem essa responsabilidade. Esse acesso não foi dado a nós. Nós temos o acesso ao mais precioso do conhecimento, que é a palavra de Deus. O Senhor nos deu isso. Então, seja baseado na palavra de Deus, firmado nela. A verdade que nós cremos, ela não pode ser negociada.
E precisamos declarar que a Bíblia, a palavra de Deus, é inerrável. Tem líderes, colegas nossos dizendo que isso aqui tem que ser revisado, tem que ser mudado algumas coisas, porque esse ensino não se encaixa mais no século 21, no avanço que o século 21 trouxe a nós. E o dia que nós negociarmos isso, a gente não vai ser o mensageiro de Cristo mais. Nós vamos ser o mensageiro do sistema maligno que está operando e pressionando para que a igreja mude e os pastores mudem. Versículo 3 e 4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que estão encobertos. O Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses dois versículos, além de falar com a gente sobre o embrutecimento e o fechar da mente para o evangelho, ele também, eu tive assim para mim, na minha versão, você pode ter outra, que nós às vezes nós perdemos tempo para um nicho de pessoas que não querem ouvir. Pessoas que estão com a sua mente fechada, que o Deus desse século já cegou o entendimento deles. Um campo seco, sendo que o nosso lado tem um campo maduro para que a gente possa atuar. Existem grupos que não querem ouvir essa palavra, que eles não merecem ouvir, porque eles são zombadores, são perseguidores, são pessoas que os seus corpos e vidas já foram entregues às paixões. Eles ouvirão, mas o investimento nosso deve ser para os campos que estão brancos. Tem muito campo branco. Paulo, ele está falando sobre esse tipo de pessoas que tem a sua mente fechada para o evangelho de Cristo. Versículo 5. Versículo a versículo, né? Bem batista, né, pastor? Bem batista. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Paulo está falando da mensagem cristocêntrica, da igreja cristocêntrica, a igreja fundamentada na pedra angular que é Cristo. Não podemos nos desviar disso e proclamar a mensagem de Cristo. Pregamos a nós mesmos, não pregamos a mim, nem a Aba, nem a Reviva, nem o Adilson, nem o Walter. Prego a Cristo crucificado, ressuscitado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de nós todos, né? Ele é o Cristo. Mas veja bem, nós continuaremos pregando Jesus, mas vai ter colegas de vocês que vão começar a pregar outras coisas, porque a apostasia também pega, pastor, e principalmente, pastor, temos que olhar com carinho, com atenção, o que está acontecendo à nossa volta, no mundo chamado igreja, que não é mais igreja, que tem pregado outra mensagem. Versículo 6. Portanto, foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos todos os dias de revelação. A revelação de ontem, ela é importante, mas Deus tem algo novo para nós, hoje. Uma revelação daquilo que Deus quer realizar hoje, em nossas vidas, e também onde nós pregamos. Versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Quem colocaria um tesouro caríssimo em um vaso de barro? Se você tem uma joia, um tesouro que você pagou caro, onde você vai colocar? Em um cofre de aço.
porque você quer dar proteção a esse tesouro, para que ninguém roube. Por que será que Jesus colocou esse tesouro em vasos de barro? Nós somos vasos de barro. Vaso de barro, o que ele é? A propriedade do vaso é frágil, arranha, pega poeira, ele pode quebrar, pode ser danificado. Pode acontecer tudo isso com o vaso. Se eu tivesse um tesouro, eu colocaria num cofre mais seguro. Mas Jesus colocou essa mensagem que é chamada de tesouro, de preciosidade, em vasos frágeis. Então, amados, o que eu entendo aqui, que nós somos frágeis. Nós temos fraquezas, debilidades e fragilidades. E essas fraquezas em nós é que manifesta o Cristo, que manifesta a mensagem. O vaso, por ser frágil, ele é acessível. O tesouro é visível. E quando o vaso, quanto mais frágil é, mais evidente fica o tesouro que está dentro. Se ele for muito desenhado, muito bonitinho, muito ilustradinho, vai aparecer mais o vaso do que o tesouro. E o que precisa aparecer é o tesouro. A mensagem que nós temos e Jesus que nós servimos. Amém. Ok. Vamos continuar um pouquinho mais. Fragilidades. Há poucos dias alguém falou para mim sobre uma síndrome de burnout. É isso que fala? Burnout. Por que tem que pôr nome francês na coisa brasileira? Não entendo. Síndrome de burnout. E um pastor nosso falou: pastor, já leu sobre isso? Cara, acho que eu estou com esse trem aí. 10 ovelhas para cuidar e com a síndrome de burnout. Eu falei: cara, se você crescer para 200, você morre. Aí eu comecei a estudar sobre essa síndrome, pastor. Falei: vou estudar para não cair nisso, né? Vai que eu estou com esse trem, nem sei. Né? Eu comecei a entender alguma coisa sobre essa síndrome que tem muitos pastores falando, que está muito forte no meio de pastores. E o entendimento que eu tive, amados, é que os pastores que foram acometidos por essa síndrome, tem pastor que morreu com essa síndrome, mas com outras complicações que vieram depois, devido à síndrome. E estudando minuciosamente cada caso, eu encontrei uma falha. Pastores que achavam que a mensagem era dele. O pastor Adilson falou algo tremendo aqui. Jesus já morreu pela igreja. Nós não vamos morrer pela igreja, nós vamos servir a igreja. Pastores que querem morrer pela igreja. Pastores que querem dar a vida pela igreja. Pastores que acham que ele é autossuficiente demais. Que ele precisa ser perfeito demais. Nós somos vasos de barro. E nós precisamos deixar muito evidente as nossas falhas. O vaso, se tem um risco nele, não vai esconder para cá, uma coisa bonitinha para frente. Tem falha. Tem defeitos, tem fragilidades, mas a mensagem continua intacta. Ela é a mesma mensagem. Alguém perguntou para mim como é que você escolhe pastor. Como é que você envia para os pastores? Como é que você ordena e envia pastores para as igrejas? E lá no comecinho o Senhor me deu uma palavra. Ele me perguntou: você, Walter, escolheria para pastorear o rebanho Pedro ou João? Na hora eu falei: João, né? Pô, mais bonitinho, mais amorosinho, né? Ele falou: porém eu escolhi Pedro. Um cara que me negou. O que Jesus viu em Pedro? Ele viu o que o Espírito Santo viu em Davi quando corrigiu Samuel. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Tinha um coração em Pedro. E a gente, então eu entendi que eu não precisaria
escolher pessoas prontas, mas pessoas que estavam prontas para ficarem prontas no processo. Não é o ideal aos olhos humanos, mas tem uma preciosidade dentro dessa pessoa, que é escolhido para ser distinguido, para liderar uma célula, para liderar um rebanho, para conduzir um ministério. Veja o coração, veja com os olhos de Deus. Pode ter um monte de coisa nele que você não gosta, mas tem uma mensagem, tem uma preciosidade dentro dele. E ele vai passar pelo processo, realizando. Pedro estava pronto? Aos meus olhos, não. De jeito nenhum. Aos meus olhos, não. Mas aos olhos de Jesus, ele estava pronto para ser distinguido e começar um processo de Deus na vida dele. Somos vasos de barro. Próximo versículo. Olha, tem a Bíblia lá, rapaz. Colocou na versão que eu estou ainda, pastor. Esse menino é ligeiro, né? Ok. Na versão que eu preparei aqui, que é a mesma, só muda o termo ali, ele diz, nós somos atribulados. Essas são nossas fragilidades. Cara, quem não é atribulado aqui? Que significado de ser atribulado? Você sabe, eu separei aqui, ó. O mesmo que minha mãe falava, está cabrunhado hoje, meu filho. Está cabrunhado. E tem essa palavra no dicionário, acabrunhado significa atribulado, está agitado, acabrunhado, aflito. Passa por aflição? Fragilidade. Passa por angústia? Pastor, passa. Tem zona de conforto? Não conheço. Alguém me falou, vou te tirar da zona do conforto, mas nem estou nela. Já estou fora dela há muito tempo. Apertado, não, apertado ninguém passa, né? Atormentado, pastor atormentado, parece uma palavra difícil. Atormentado, muitas vezes nós somos. Jesus foi atormentado 40 dias no deserto. Magoados, essa coisa difícil. Então, essas são nossas fragilidades. Somos atribulados, somos perplexos. Vou dar o significado. Abismados. Não esperava por isso. Perplexos. Alguém chega para você e dá uma notícia. Aquele líder que você fala, poxa, a vida é meu líder. Pastor, estou saindo fora. Tchau. Foi muito bom estar aqui. Te amo. Fala assim. Te amo. Pastor, eu te amo. Vou te amar para sempre. Ué, mas que amor é esse? Te amo, mas bye bye. Tchau, estou indo embora. Isso traz o quê? Perplexidade. Somos perplexos. O mesmo que abismado, admirado, boquiaberto. Por essa eu não esperava. Desorientado. Você não fica desorientado de vez em quando? Para. Quando ficar perplexo, para. Dá um stop, dá uma pausa e fala, não vou fazer nada perplexo. Nem desorientado. Espantados. Estupefados, indecisos. Não tome decisão indeciso. Fica quietinho, pausa. Pasmados. Isso é estar perplexo. São nossas fragilidades. Não tem como fugir delas. Perplexo também é que não sabe, você não foi treinado para isso, se comportar diante de algo sem explicação. Se não tem explicação, não busque explicação, porque não tem. É melhor deixar como está. Não tente arrumar uma explicação que não tem mesmo. Perplexo também é quando você fica sem reação diante de algo. Quando fica com dúvida, repleto de dúvida à sua volta, à sua mente, indeciso. Momento que você não sabe o que dizer, que resposta dar. Não dê respostas. Nós não temos resposta para tudo. Aliás, para quase nada. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Não sei o que dizer diante de tamanha injustiça. Você é injustiçado às vezes. É melhor não dizer.
Perseguidos. Não, essa parte pula. Pastor nenhum é perseguido. Não tem perseguição nenhuma. Perseguidos. Alguém ou algo que foi alvo de uma perseguição. Você pregou aquela palavra que você fala, nossa, que palavra boa que eu preguei hoje. Aí você recebe uma mensagem, pastor. Que palavra aí está fora. Meio heresia isso aí. O pastor tem que pregar heresia às vezes, aos olhos humanos. Coisa que as pessoas não estão esperando ouvir. Que confronta. Que tira as máscaras. Abatidos de jeito nenhum, jamais. Sempre estamos para cima, né? Abatidos. Abatido é o quê? Aquela pessoa que está desanimada. Você já se sentiu assim? Desanimado. Que foi alvo de redução, diminuído, de humilhação. Que se enfraqueceu temporariamente. São nossas fragilidades. Que recebeu algum tipo de humilhação, humilhado, sentiu-se abatido com aquele comentário maldoso que fizeram de você. Amados, todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós estamos suscetíveis a ficar atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Todos nós estamos. Mas o que Paulo está nos dizendo? Que é temporário. Tem um tempo para começar, um tempo para terminar, que seja rápido. E ele diz, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. E abatidos, mas não destruídos. Tem até uma música que fala assim, estamos de pé. Porque quem nos mantém de pé é aquele que nos chamou. Jesus tem um compromisso com você. Jesus tem um compromisso dele te ministrar. Através do Espírito Santo. Ele te ministra nesses momentos e fora dele. Você não fica caído. Você não fica abatido. Porque ele tem um compromisso de te manter de pé. Ele ministra a sua vida. E ele, mesmo com as nossas fragilidades, ele cuida do vaso. Por quê? Porque dentro desse vaso tem uma preciosidade, um tesouro escondido em vaso de barro. Para que a glória seja dele. Eu quero concluir e orar. Quero concluir 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para fechar, querido, fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Fará o quê? Ele fará isto, que o vosso corpo e alma e espírito sejam prontos, irrepreensíveis em todo o tempo, até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Oh Deus, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos mantém, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos separou, nos distinguiu, Pai, para cumprirmos um chamado, um propósito. Mas não somos nós, é o Senhor. Nós conduzimos o teu tesouro, uma mensagem preciosa, uma mensagem que o Senhor vê essa mensagem como o maior tesouro que o Senhor depositou em nós. Vasos frágeis, vasos que às vezes quebram, arranham, são magoados, entristecidos, desanimados, atacados. Mas nessa manhã, Senhor, que sejamos renovados, sejamos reanimados, sejamos, ó Pai, novamente conduzidos ao centro da Tua vontade, sejamos revigorados, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça o nosso corpo, alma e espírito, Pai, fortaleça a saúde física,
orgânica, biológica, fortaleça a saúde espiritual, Senhor, nossa conexão contigo, e fortaleça a nossa alma, as nossas emoções, nossa psique, esteja ligado em Ti, que